Dajahal, olá a todos. É um dia muito feliz. Obrigado pelo convite, né? A minha universidade com essa ênfase não só na preparação catedrática, na preparação técnica, mas também na preparação do dia a dia, ou seja, a preparação prática, que nós necessitamos em relação às pessoas e às empresas chinesas. O Brasil hoje tem mais de 200 empresas chinesas, cerca de 200 empresas chinesas no Brasil. Então, eu sou a professora Agnes Christian, aqui do Direito, sou advogada, e eu trato principalmente de 4 países: Brasil, Portugal, Rússia e China. E os 3 primeiros países têm como parceiro empresarial, parceiro comercial, a China. E fui muito demandada. Então, por isso, a gente vem falar aqui da documentação e singularidades judiciais, cartoriais, porque desde da própria pessoa, cada chinês que vai para um desses países, ou as empresas, eles precisam saber a questão jurídica desse país, e o país precisa entender as questões cartoriais e questões judiciais da China. A primeira aqui, nós temos a questão dos nomes e sobrenomes. Nós temos já também em outros países o sobrenome vindo à frente do nome. Isso é comum. A questão é quando a tradução já vem errada da China e chega aqui o profissional e ele está com um visto com o nome errado, o nome trocado. Aí o que acontece? A gente precisa tirar com efeito, ter com efeito lá no Itamaraty, para que ele possa ter o visto dele corretamente, o RNE dele. A gente tem também uma série de outras singularidades em relação à China e em relação ao Brasil. Nós temos também uma maior burocracia no Brasil. Por exemplo, o que a gente tem de relação entre Rússia e China, eu consigo fazer o visto, a legalização dos documentos, muito mais rápido do que aqui no Brasil. E lá na China e na Rússia, a gente consegue fazer transferências cambiais, transferências de banco, sem passar pelo dólar. Ou seja, o cliente manda da China e eu consigo já sacar em Moscou em rubro, sem passar por fator cambial. Isso é maravilhoso e que a gente não tem ainda aqui no Brasil, infelizmente. E isso demandou, assim, ampliou o comércio muito mesmo na Rússia, porque não ficam mais, não precisam mais ficar no viés do dólar. Isso deu uma amplitude para as negociações. Então, a primeira questão aqui em relação aos nomes e sobrenomes, que nós temos assim N problemas. Por exemplo, chega aqui a Márcia Ru, e vem Ru Márcia, e é uma problemática para tirar o RNE. Às vezes, no contrato social já vem o nome errado, então isso dá bastante problema. A segunda questão é a questão da mudança radical de aparência. Não sei se vocês sabem, muitos chineses e chinesas vão para a Coreia fazer cirurgia plástica. E elas voltam completamente diferentes. Exato. Cara crachá, né, na fronteira. E agora, depois de tanto problema, eles já saem da Coreia com um documento do hospital para que não haja esse problema na fronteira. Imagina, ele sai da Coreia, vem para o Brasil direto, como já aconteceu, e a pessoa foi barrada de sair da Coreia. Ou consegue sair da Coreia, porque mostra o atestado médico em coreano, mostrava, né? E era barrada no Brasil, ou barrada em algum outro país. Hoje, as clínicas já têm um protocolo, e esse protocolo é válido, inclusive na China e aqui no Brasil. Ele tem que ser traduzido, consularizado, apostilado e tudo mais. Mas já é uma opção para a pessoa não ficar nessa situação. E aí o pessoal, quando é aqui no Brasil, fica horrorizado, né? Ah, mas como? Por que eles fazem isso? E eu falo, olha, aqui no Brasil a gente também tem o nome social.
Vocês conhecem o nome social? Quando o cidadão, por exemplo, aqui no Brasil, ele é transexual, ele opta por uma mudança de sexo, ele pode ter uma mudança de nome e de aparência. Outra questão também volta, a mudança de nome quando os pais se divorciam. Na China é possível, num divórcio de pais, a criança ter o nome mudado, nome e sobrenome. E isso tem que ser prestado muita atenção na hora da tradução e na vinda desse documento, porque tem que ter a retificação na certidão de nascimento correta, com o nome correto, dentro da descrição do porquê que houve essa mudança e tudo mais. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui também, sim, voltando um pouquinho, os livros de família. Cada família tem a história no livro, e para certificar, às vezes, um documento em que não tem constando o nome dos pais, a gente utiliza esse livro de família traduzido como prova da filiação. Então, muitas vezes, chega um documento sem o nome dos pais da pessoa, e a gente recorre ao livro de família. Aqui. Outra questão que, às vezes, também dá muito problema para a gente, principalmente aqui na PUC, quando nós temos uma visita, nós temos um professor, basicamente as visitas, o uso do passaporte comum, ou ordinário, chinês, e o uso dos outros passaportes. Tem um passaporte de serviço, tem um passaporte de público affair, e eu sempre aviso, né, Ana Tchau, já sofremos muito. Por quê? Vem o convidado, ele vem da China, a gente manda a documentação toda para lá, e ele fala, meu visto ainda não ficou pronto, ainda não tenho meu passaporte. E todo mundo, Aí um outro já tem o passaporte com o visto, mesmo dado entrada no mesmo dia. E aí eu falo, já sei, você deu entrada com o seu passaporte público, né, de serviço público. Qual é o problema? A forma de devolução desse passaporte é diferente. Enquanto que o ordinário, o próprio particular, vai na embaixada com os documentos, à procura do visto para vir para o Brasil ou para qualquer outro país, ele tem o passaporte de volta na própria embaixada. Ou seja, se foi deferido, ele já pega o passaporte. Quando é um passaporte público ou de serviço, esse passaporte não é devolvido para o particular, ele é devolvido para a agência ou local de trabalho do qual essa pessoa faz parte. Então, isso acaba tendo um delay, né, uma maior demora da questão do visto para essas pessoas. Então, a gente sempre, às vezes, pede, por favor, usem o passaporte ordinário ao invés dos passaportes públicos. Né? Nós temos também os passaportes das regiões administrativas especiais. Nós temos a região administrativa de Hong Kong e a de Macau. Uma de influência, né, portuguesa, que é Macau, e a inglesa, que é Hong Kong. E eles têm os passaportes que, vira e mexe, alguém me liga falando, eu estou com um passaporte aqui e ele parece chinês, porque mas na verdade ele é de Macau, ele é de uma região administrativa especial. E nós temos a variação dos passaportes, por exemplo, o passaporte brasileiro ele é o 10º, ele está na 17ª posição de melhores passaportes, porque a gente pode viajar bastante, né, sem visto. O de Macau está em 33º, e o da China, ele vem subindo o ranking, mas eu acho que ele está esse ano já em 65º. Ele subiu, ele estava em 85º e agora esse ano em 65º. Ou seja, os chineses estão conseguindo viajar para mais lugares sem precisar de visto. E chega aqui a nossa carteira de advogados. Né? Por quê? Empresas particulares precisam de mão de obra especializada. Essa é uma diferença entre uma licença chinesa e uma licença brasileira.
E a licença chinesa ela é carimbada internamente a cada ano. Então, você tem que provar que você está efetivamente atuando como advogado. E o que eu também falo sempre? Não é só, é claro que a língua ajuda bastante, mas a parte cultural é importantíssima. Imagina você, pode estar entendendo tudo, numa reunião, numa negociação entre duas empresas ou entre empresas governamentais, e você não sabe a cultura, né? Você chega numa negociação, o chinês faz um silêncio sepulcral e dá um sorriso. O que o brasileiro acha? Que ele concordou, mas não. O chinês não fala não. Essa é a forma polida do chinês fala não. Um grande silêncio e um sorriso. Então, imagina as negociações como tem que ser bem pautadas, não só na língua, não só nas leis, mas também na cultura, principalmente na cultura. E eu tenho assim, uma série de casos e questões contratuais, e às vezes até a falta do contrato. Algumas empresas têm até essa problemática da falta de um contrato quando faz a prática comercial. E, então, assim, é um mundo, e aqui é muito pouco tempo, mas para a semana que vem vai ter uma palestra completa no site do ECOA, né? Já recebi o convite, porque é bem longo essa matéria, e eu acho que ela é muito pouco explorada aqui no Brasil. E nós precisamos, para ter ainda muito mais laços com China, ter mão de obra especializada. Assim como eu tento fazer com meus alunos, eu tento chamá-los para a prática de negociação internacional, porque é necessária, e cada vez mais vai ser necessária. Então, semana que vem vai ter a palestra completa de tudo mais. Obrigado por tudo. Boa tarde.